Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14, o seguinte: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, essa foi uma pescaria frustrada, mas que podemos dizer que foi uma bênção esta pescaria frustrada. Na verdade, é uma outra pesca maravilhosa, a exemplo da primeira que está relatada em Lucas, capítulo 5. O texto mostra que depois que Jesus ressuscitou, ele se manifestou aos seus discípulos pelo espaço de 40 dias. Pedro resolveu voltar às suas atividades diante de ter encontrado Jesus, ou seja, a atividade de pescador. Os discípulos acompanharam Pedro, não obstante Pedro não havê-los convidado, apenas informou que iria pescar. Foram ao mar, prepararam seus barcos e lançaram suas redes para apanharem peixes. Naquela noite, nada apanharam. É claro, qualquer obra diferente daquilo que o Senhor determina para nós torna-se infrutífera. Jesus não lhes mandou voltar às pescarias, mas ordenou-lhes que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas a impaciência do ser humano sempre leva o homem a tomar decisões precipitadas, não é mesmo? O ser humano é impaciente por natureza. Chega ao ponto de dizer: Deus, dá-me paciência, mas depressa. E lá estavam Pedro e outros discípulos fazendo a obra humana, digamos assim, pescando peixes, fazendo o que costumavam fazer antes. Tudo foi infrutífero naquela noite, nada apanharam. Naquele momento Jesus apareceu para eles, mas eles nem sequer o reconheceram. Em muitas situações na vida, Jesus se apresenta para nós, mas nós não o reconhecemos. Foi então que ele falou carinhosamente para os discípulos, chamando-os de filhos. E aí veio o teste. Ele pediu alguma coisa para comer. Filhos,
tendes alguma coisa para comer? É o que diz o texto bíblico. Eles falaram a verdade. Não temos nada. Jesus, então, dentro das coisas imprevisíveis e inesperadas que sempre fez, dá-lhes uma ordem: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Dentro da nossa mentalidade racionalista, a nossa mentalidade humana, o que tinha aquilo a ver? Qual a diferença? Qualquer pescador experiente sabe que normalmente se lança a rede para o lado esquerdo do barco, por causa da própria posição de lançamento do pescador. Jesus então manda que façam tudo ao contrário. Quantas vezes ele já nos deu essas ordens semelhantes a estas? Estamos agindo de uma forma e o Senhor nos orienta a fazermos de outra e nós insistimos na nossa. Quantas vezes você estava indo em uma direção, aquela que achava a mais coerente, a mais correta, e ele lhe disse: dê meia volta, filho. Pois foi isso que ele fez com seus discípulos naquela noite. Ou melhor, naquele amanhecer de dia já. Lançai a rede para o lado direito do barco. O mais estranho é que, contrário a tudo que pudessem imaginar, eles obedeceram. O texto bíblico diz que simplesmente eles obedeceram. E quase nem podiam puxar a rede porque ela estava cheia de peixes. Para sermos exatos, continha 153 grandes peixes. Peixes selecionados. Aí veio a surpresa maior. Aquele que lhes pedira algo para comer, os estava convidando para comer, porque tinha brasas e peixe posto em cima da brasa e pão. De onde viera aquele peixe? Não estava ali o Criador? É incrível, meu irmão, minha irmã. Ele não precisa de nada que possamos lhe oferecer. Mesmo assim, ele se compraz em receber algo de nós. Ele se manifesta para nós quando menos nós esperamos, nos momentos de crise, nos momentos de extrema necessidade. É exatamente nessas horas que ele providencia o suprimento, aquilo que nos falta. Toda a ciência de Pedro tornou-se obsoleta naquele momento. É ilógico, é incrível, é inadmissível. Nós pescamos a noite toda e agora ele nos manda lançar a rede do lado direito. Chegando na praia, encontram ele com brasas, pão e peixe. É tudo isso, mas, como disse o discípulo a quem Jesus amava, é o Senhor. Pronto. Está determinado. Se é o Senhor, acabou-se a dúvida, o questionamento, a dificuldade. É o Senhor. Há momentos na vida que nós temos de mudar de atitude, mudar de lado, mudar de atividade, mudar nosso modo de pensar, mudar nosso comportamento, mas é claro, sempre no momento em que o Senhor nos der a direção para isso. Lançai a rede do lado direito do barco. É só uma mudança de atitude. É simples assim. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.